Olá, meus irmãos, tudo bem? Queria te convidar a separar um tempinho hoje para meditar na palavra do Senhor. Temos essa oportunidade, mesmo nos nossos lares, se você não puder estar presencialmente no culto hoje, de separar um tempo para refletir na palavra do nosso Deus. Nosso texto hoje está em Êxodo, capítulo 7, do versículo 14 até o versículo 25, até o final do capítulo. Então, Êxodo 7, 14 ao 25. Gostaria de sugerir que você lesse o texto aí na sua casa, não vou ler aqui nesse momento. O texto fala do que nós chamamos de a primeira praga do Egito. A transformação das águas no Egito em sangue. A gente viu que Deus já tinha falado várias vezes com o faraó e o faraó estava se mantendo obstinado, endurecido no seu coração. E agora vão aparecer a sequência das 10 pragas do Egito, como eu já disse em outro lugar, os 10 sinais do Egito. É o termo que eu gosto mais. São pragas de fato, porque para os egípcios foram pragas. Mas para os hebreus e para nós que cremos no Senhor, são sinais, sinais do poder de Deus, sinais de quem Ele é. Então, esse é o primeiro. Moisés está junto com Arão, ele fala mais uma vez, ele fala no versículo 16, o Senhor me enviou para deixar o meu povo ir, para que me sirva no deserto, porém até agora você não tem me ouvido. Então, versículo 17, nisto saberás que eu sou o Senhor. E aí, ele vai transformar, né? Versículo 19, disse mais o Senhor a Moisés, dize Arão, toma a vara, estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre suas lagoas, sobre todas as águas empoçadas, para que se tornem sangue. E haverá sangue por toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Então, eles fazem isso e o Nilo se transforma. O Nilo é o maior rio do Egito, né? Se transforma, tem essas águas transformadas em sangue, mas não somente o Nilo, como o texto que diz, todas as águas empoçadas, eles estendem, o Arão estende a vara e todas as águas, o que estão nos lagos, o que estão até nos vasos, se tornam em sangue. Então, é o problema que, mais para o final do texto, versículo 21, os peixes estão morrendo, estão cheirando mal, os egípcios não têm como mais beber água do rio, e depois ele vai dizer que eles cavam, versículo 24, poços para poder tentar tirar água, e assim passam-se durante 7 dias. O interessante é que no versículo 22 diz que os magos do Egito, de alguma maneira, também conseguem fazer algo parecido. Isso só endurece mais o coração do faraó. Esse finalzinho do versículo 22 diz que o faraó não os ouviu como o Senhor tinha dito. Eu acho interessante o versículo 22, porque os magos do Egito supostamente conseguem fazer com que águas boas também se tornem sangue. Todo mundo diz assim, olha, isso aqui não é nada demais. Mas se eles têm esse poder, por que não fizeram as águas de sangue se tornarem boas novamente? Seria isso que seria útil, né? Mas o coração de Faraó está tão endurecido pelo seu próprio pecado, pela sua própria maldade, que ele nem se atenta a isso. O que Deus está provando aqui, meus irmãos, e ele tinha falado que faria, para tirar o povo de Israel com a mão forte do Egito, era mostrar que ele é o Senhor Todo-Poderoso. É ele o rei sobre tudo e sobre todos. E o Nilo é tido quase como um deus. É como um deus aqui para os egípcios. Eles olham para o Nilo como a fonte de fertilidade num país ou num lugar que é cheio de desertos, um rio tão grande quanto o Nilo, e o Nilo é um rio gigantesco, né? Comparem mais ou menos com o rio Amazonas, é um volume de água assim brutal. Aquilo ali é a fonte de vida, é fonte de pesca, é irrigação nas suas margens, é fonte de água para a população beber, para os animais beberem. E eles têm o Nilo como um deus. Agora o Senhor mostra que ele é mais poderoso. Ele é o Senhor sobre a criação, ele é o seu Senhor sobre a natureza. O mesmo Deus continua sendo Deus hoje. É o nosso Deus, que é o Senhor Todo-Poderoso. É o nosso Deus que governa sobre tudo e sobre todos. É o nosso Deus. Ele continua sendo esse Deus. Ele está mostrando para os egípcios, ele está mostrando para os hebreus, e ele está mostrando para nós hoje.
que não há quem possa se comparar ao Senhor. Eles estão agora com dificuldade de ter água para beber. Mas nos lembramos que Cristo é a fonte de água da vida. Quando ele se encontra com a mulher samaritana junto ao poço, e em João capítulo 4, é o que ele diz a ela, né? Se você soubesse quem te pede água, pediria e ele te daria a água da vida. Em outro lugar, ele diz que aqueles que creem nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Possamos desfrutar desse Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que não nos deixa sedentos, que não nos deixa com água impossibilitada de beber. Você lembra que um pouco mais à frente dessa caminhada, quando eles chegarem a Mara, o texto diz que ali tem lugares de água amargas, mas o Senhor transforma aquelas águas amargas em águas boas. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. É Ele quem controla todas as coisas. Ele controla as águas. Ele as torna saudáveis. Ele as faz com que elas nos tragam vida eterna. A água que é Cristo Jesus. Confiemos no Senhor. Sigamos a sua palavra. Ouçamos a sua voz. E confiemos que Ele é Deus maior do que tudo e do que todos. Que Deus, então, nos abençoe. Amém.